A guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo que nós observamos, não chegará ao fim tão cedo. É o que nós observamos diante das propostas de paz, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Isto porque os dois países têm propostas de paz, ambos apresentaram ali algumas questões exigindo para que haja paz, entretanto, elas são completamente divergentes e estão em desacordo em quase tudo. E um dos pontos mais importantes, onde não há conexão, digamos assim, na proposta da Rússia e da Ucrânia, é justamente a questão territorial. Por um lado, a Ucrânia quer a extensão territorial da Ucrânia completa. No caso, a proposta de Zelensky vai nesse sentido. Enquanto que a proposta da Rússia, não. O território militarmente ocupado pela Rússia desde 2022 até agora deve ficar com a Rússia. Então, em decorrência aí destas diferentes perspectivas, não há no horizonte algo que indique que teremos paz entre Rússia e Ucrânia. O esforço último da Ucrânia foi viajar para países na Europa, apresentando ali o seu plano de vitória, que consiste, pelo que nós supomos, o uso de armas de longo alcance, ou seja, a Ucrânia pretende utilizar armas de longo alcance contra a Rússia, bem como também mais ajuda militar e econômica a Ucrânia buscou junto aos países da França, da Itália, da Alemanha e também do Reino Unido. Ou seja, no atual cenário, nada indica que teremos paz, ainda que o Zelensky tenha afirmado que a guerra durará até 2025. Vamos observar. De qualquer maneira, vamos falar aqui sobre as propostas de paz entre Rússia e Ucrânia. Antes de avançar, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. Pessoal, ainda em 2022, nós tivemos ali algumas discussões pela paz. Foram 5 encontros na Bielorrússia e também na Turquia, a fim de se discutir um caminho eventual para a paz, porém, não se conseguiu chegar em um cessar-fogo, mas desde então não houve mais tentativa nenhuma. Na foto aí nós até observamos, conforme nós notamos, um encontro ali para discutir a paz envolvendo o Zelensky. Aí nós temos também os representantes políticos da Polônia, o primeiro-ministro polonês, da República Tcheca e também da Eslovênia. Então havia alguns esforços para que houvesse alguma solução pacífica. Foram 5 encontros, repito. Porém, depois de 2022, meados, não houve mais tentativas de cessar-fogo direta entre Rússia e Ucrânia de maneira explícita. Tudo bem? Nós tivemos, inclusive, avanços russos e recuo russo em certas regiões e depois a contraofensiva ucraniana, enfim. 2023 chegou e não houve tentativa diplomática envolvendo outros atores para que houvesse paz, exceto aí em 2024, quando houve a proposta de paz da Rússia, conforme nós vamos observar no que ela consiste. Pessoal, então, avançando, hoje é dia 13 de outubro de 2024 e vamos aqui comentar as tentativas de paz entre Rússia e Ucrânia, algo que evidencia visões de mundos totalmente diferentes e certamente essas visões de mundos diferentes faz com que não haja no atual momento o menor indício de que nós teremos paz. Então houve tentativas de paz em 2022, 5 encontros conforme eu mencionava. Agora, houve a proposta de paz da Rússia e a fórmula de paz ou da paz da Ucrânia. No caso ali são 10 pontos a fórmula de paz da Ucrânia e 5 pontos a fórmula de paz da Rússia. E tais propostas de paz são completamente diferentes entre si. Vamos observar o que diz a proposta de paz da Rússia. Veja só, uma das primeiras questões ali apresentadas pelo governo russo, pelo Putin, número 1 aqui, ó, retirada da Ucrânia das regiões de Luhansk, este território aqui, Donetsk, Zaporizhia e também Kherson. Ou seja, na visão da Rússia, este território todo deve ficar sob seu comando. Tudo bem? Então, o território de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson deve ficar com a Rússia. Por quê? São territórios que foram conquistados pela
Rússia é o caso aqui da posição noroeste de Luhansk, uma controvérsia, já vamos observar. Toda a região norte aqui da região de Donetsk, bem como também a região norte da região de Zaporizhia, bem como ainda a região norte do território de Kherson, ok? Porque é o seguinte, ainda que a Rússia tenha dominado os territórios de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson em 1.000 quilômetros de extensão de fronteira, há um fato notável e importante. A Rússia não domina toda a extensão territorial destas províncias, destes oblasts. Tudo bem? A bandeira até mudou. A gente observa aí o seguinte, a bandeira das regiões de oblasts de Luhansk, da Ucrânia e da Rússia, tá certo? A bandeira ucraniana é a bandeira russa, a bandeira ucraniana é a bandeira russa, a bandeira ucraniana e russa, enfim, houve mudanças da bandeira e o domínio de parte considerável desse território, só que não totalmente, tá? Então aqui nós temos dois problemas que estão insolúveis agora, porque a Rússia quer a retirada da Ucrânia dessas regiões, mas a Rússia não dominou totalmente tais regiões, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Ucrânia quer a integridade territorial 100% da Ucrânia, inclusive o próprio território da Crimeia, que nem foi conquistado a partir de 2022, mas lá em 2014, na Guerra da Crimeia de 2014. No caso aí a Crimeia é esta região aqui do sul, essa península, tudo bem? E quando nós temos que a Rússia pretende ficar com o território de Luhansk, Donetsk, etc., e ao mesmo tempo a Ucrânia quer toda a sua integridade territorial, o que fica claro é que, em termos territoriais, há uma enorme divergência, tá bom? E é um dos grandes problemas, porque dificilmente eles vão ceder nesse ponto. Agora, esta proposta da Rússia foi apresentada no dia 14 de junho de 2024, que é antes da Rússia ter visto seu território invadido pela Ucrânia. No caso, ali em junho do ano de 2024, desse ano, a Ucrânia ainda não havia avançado na região de Kursk. Então, a Ucrânia hoje domina em torno de 800 quilômetros quadrados dentro do território de Kursk. É claro que nem se compara a quantidade territorial da Ucrânia que a Rússia domina, mas talvez a Ucrânia poderá trocar este saliente aqui de Kursk, ok, por alguma região ali do sul da Ucrânia com a Rússia, fazer uma permuta de território. Não dá para saber porque não houve discussões entre os países envolvendo este assunto, ok? Voltando ainda na proposta de paz da Rússia, o que a Rússia pretende, além desse território inteiro, a Rússia quer que a Ucrânia desista de entrar na OTAN e também na União Europeia, de modo que já está em processo diplomático e político a adesão da Ucrânia na União Europeia. E, ao mesmo tempo, os líderes da OTAN já afirmaram que a Ucrânia, no longo prazo, fará parte da OTAN. Tanto o Stoltenberg, o ex-secretário da OTAN, bem como também o atual Mark Rutte, reiteraram algumas vezes que a Ucrânia será parte da OTAN aí no longo do tempo, né? Outra coisa que o Putin pretende, demissão de Zelensky e novas eleições. O entendimento da Rússia é de que não, a Ucrânia hoje é governada por alguém que não foi eleito, né? Olha só, essa é uma das maiores ironias aí da proposta de paz. Justamente a Rússia acusando o Zelensky de não ter havido eleições, enfim, no meio de uma guerra, parte considerável do território sem acesso, porque está sob o comando do inimigo russo, enfim, é difícil eleição num país nessa situação, né? Enfim, mas há essa acusação. Ao mesmo tempo, não é, o Putin ganha eleições sozinho também, né? Vamos combinar que aqui é um jogo de fingimento, mas tudo bem, há essa discussão. Outra questão, a desmobilização militar da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia teria que ser uma espécie de estado neutro, zona pacificada, uma espécie de algodão no meio dos cristais da OTAN, a influência da OTAN e a Rússia, tá certo? Então, é algo aí que também é proposto pelo Putin, que está em total desacordo com o que propõe a Ucrânia. Vamos observar aqui, ó, a fórmula de paz da Ucrânia, do Zelensky, ok? São 10 pontos.
em boa medida, a retirada da Rússia das regiões, soberania territorial e geográfica, a ONU fazendo, no caso a Ucrânia fazendo parte da OTAN e da União Europeia. Ou seja, a fórmula da paz da Ucrânia é totalmente distinta da proposta de paz da Rússia. Elas se chocam justamente naqueles eventos que justificam a guerra. Então a visão de mundo de ambos é uma visão totalmente em desarmonia, tá certo? E consequentemente, se ninguém ceder, não haverá paz, exceto pelo cansaço das tropas, digamos assim, no sentido de fim de recursos e coisa do gênero, ou então pela, como é que nós podemos dizer, por algum dos territórios dominando totalmente o outro, né? O que está, segundo alguns dizem, pronto para acontecer, vai acontecer em 72 horas, né? Não, ainda demorará mais ainda a guerra para que os recursos sejam exauridos e assim por diante, tudo bem? Então nós temos duas visões para o final da guerra que são completamente distintas, tudo bem? E aqui a fórmula de paz da Ucrânia, apresentada ali na Arábia Saudita, né, que foi reiterada no discurso que o Zelensky faz na ONU. Ele quer segurança de radiação e nuclear, segurança alimentar, segurança energética, ou seja, a Rússia tem atacado a infraestrutura de energia da Ucrânia. A guerra dificulta muito a produção de agricultura, o escoamento da produção agrícola, insumos alimentares, ok? E a discussão nuclear envolve duas coisas: a destruição de usinas nucleares e, eventualmente, a bomba atômica, né? Libertação de prisioneiros e deportados, implementação da Carta da ONU e restauração da integridade territorial da Ucrânia e da ordem mundial, ok? Olha só, o ponto 5, totalmente oposto ao que, eventualmente, a Rússia propõe. Sexto ponto, retirada das tropas russas e cessação das hostilidades. Sétimo, restauração da justiça. Anti-ecocídio, a ideia aqui, na Greta Thunberg iria adorar, mas assim, no caso aí é por conta do impacto ambiental que existe em decorrência da guerra, né? Prevenção de escalada e, por fim, estabelecer o fim da guerra. Então aí a fórmula de paz da Ucrânia, nós vemos que completamente diferente do que propõe a Rússia, tudo bem? Então, em decorrência deste cenário, parece, no atual momento, que nada indica que teremos paz entre Rússia e Ucrânia. No mais, aí, se você chegou até aqui, agradeço a presença. Reitero, deixa o like, se inscreva no nosso canal, adquira o nosso material de estudos, o nosso e-book, para você saber como estudar geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e tchau, tchau, pessoal.